Aue discipuli et discipulae, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa Praelectio. Eu coloquei o título aliás, não é lição, né? Por isso que está aí Praelectio, ou seja, são explicações preliminares. Então, é o que vem, é a pré-lição, né? O que vem antes da nossa lição propriamente, né? Por quê? Porque aqui nós vamos estudar a origem latina da língua portuguesa. Na verdade, de cunho histórico. Vamos ver alguns mapinhas, algumas questões bem básicas sobre essa origem histórica da língua portuguesa. Basicamente, lá no compêndio de gramática latina, vocês vão ver isso na página 18 e também na página 19, o latim e a sua expansão. Embora tenha o título de Letras e Sons, na verdade, as Letras e Sons vai estar apenas no capítulo 2, já na página 20. Então, são elementos muito básicos. Uma das razões por que eu quis tirar da disciplina o resumo expandido como forma de avaliação e o microartigo também como forma de avaliação é porque, às vezes, o aluno tendo dificuldades com a gramática, com o sistema de declinação e não sei o que o aluno fazia? Apresentava uma avaliação tratando dessa parte histórica, né, do latim, da origem da língua portuguesa. Mas este elemento, propriamente, não tem nada a ver com gramática, tem a ver com história. Então, não serve para ser avaliado, né? Mas, de alguma forma, eu acho que essa Praelectio, ela vem no sentido de fazer o aluno, pelo menos entender parte do percurso da língua latina até chegar à língua portuguesa. Então vamos lá nessa viagem. Bem, vocês devem saber que historicamente, ou pelo menos mitologicamente, Roma foi fundada no ano 753 a.C. Está aqui localizada no mapa, na Península Itálica, num local bastante privilegiado, porque estava aí a 30 quilômetros do mar, ou seja, não estava suficientemente perto para ser invadido enfim, por estrangeiros, mas também não estava tão longe a ponto de não ter acesso ao mar, dado que os romanos foram grandes navegadores na antiguidade, até por isso é que conquistaram todo o mar Mediterrâneo, né? Esse mapa que nós temos aqui, por exemplo, é no ano 400, cerca do ano 400 antes de Cristo. Então, os romanos, em 350 anos, só tinham conquistado essa pequena parte aqui, mas não tardaria, e eles conquistariam aí todos os territórios dos etruscos, dos úmbros, enfim, toda a Península Itálica, bem como também a Sardenha, né? Bom, os mapas que eu vou aqui, esse mapa e os mapas a seguir, todos eles são tirados aí da internet, facilmente são encontrados. Se vocês pesquisarem aí por Roman Empire, por exemplo, ou Império Romano, ou História da Língua Latina, vocês encontrarão esses mapas. Alguns eu tirei, por exemplo, da Wikipédia. A Wikipédia tem muita informação que são boas. Agora, temos que ter cuidado, porque em termos acadêmicos não servem para ser referidos aí, por exemplo, em trabalhos avaliativos, exatamente porque não tem um autor indicado, né? Então, por exemplo, eu desconheço quem é o autor desse mapa, mas sei que esse mapa, até por conhecer a história do Império Romano e ter estudado esse conteúdo ao longo da minha carreira acadêmica, sei que esse mapa ele representa basicamente aquilo que é dado por grandes autoridades da história da língua latina e também da história do Império Romano. Bom, aí nós vamos ter, por exemplo, como eu tinha dito, depois de conquistar toda essa Península Itálica, que nós estamos falando aqui ainda do ano 400 a.C., ainda não tinham feito isto. Depois de conquistar toda a Península Itálica, no ano 117, o Império Romano estava com toda esta extensão. Tanto que esse mar Mediterrâneo era chamado de Mare Nostrum, ou seja, era o nosso mar, que era só deles mesmo, né? Pode ver que não há um único povo nas margens do Mediterrâneo. O Império Romano tinha tomado todo o mar Mediterrâneo, né? Todas as ilhas e no caso
as praias próximas, né? Mas podem ver que, apesar disso, o Império Romano nunca foi completamente homogêneo. Nós temos aqui, por exemplo, em termos políticos, províncias senatoriais, essa parte central, a Península Itálica, a Grécia, parte aí da Gália, a norte da África. Tínhamos aí províncias imperiais, como é o caso, por exemplo, da Lusitânia, entre outras aqui. E tínhamos também estados clientes, como é o caso do Reino do Bósforo, aqui no ano 117. Bom, mas como nós vimos, e aí vou conduzindo aqui a nossa explicação para aquilo que nos interessa. Os romanos tinham conquistado aqui a Península Ibérica. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A Península Ibérica, obviamente, ela não foi conquistada de um dia para a noite. Isso foi conquistada pouco a pouco. Já falamos, os romanos foram grandes navegadores. Então, a conquista se inicia, no caso, pela praia e depois acrescenta aos territórios, né, interiores. Então, nós temos aqui uma demonstração de um mapa que eu fiz aqui alguns recortes e alguns ajustes ao mapa original para poder diminuir a mancha de página de mar que existia no mapa, né? Então, só para dar os itens que mais nos interessam. Então, nós temos aqui aproximadamente em 220 a.C., a parte que os romanos tinham conquistado. Olha, basicamente, tinham conquistado apenas as margens, né, do Mediterrâneo, num território que hoje é a Catalunha, onde fica Barcelona. Em 217 já tinham conquistado uma extensão um pouco maior. E assim por diante. 206, por exemplo, 209 já tinham conquistado essa outra parte. E em 206 tinham conseguido conquistar a Hispânia ulterior. Então, depois de conquistar toda a Hispânia ulterior, avançaram, portanto, aqui com a Hispânia citerior até o interior, para a Tarraconenses, né? A Hispânia Tarraconenses. Bom, e aí nós vamos aos poucos chegando até o território de Portugal. Temos aqui, olha, se vocês observarem os riscos aproximados não, os riscos da fronteira portuguesa hoje com a Espanha, né? Para nós também observarmos que a própria conquista de Portugal, embora seja um território pequeno comparado com o Brasil, né? Mas não é um território tão pequeno assim, e não foi conquistado todo ele de uma vez, né? Se nós observarmos essa primeira mancha que está aqui, olha, em marrom, ela é aí do ano 194 antes de Cristo. Mas a conquista da península não, do Reino de Portugal, né, do que se entende como Portugal, só alcançaria aí, portanto, o ano 27 a.C. Mas é bom lembrarmos que já antes de Cristo, toda a península ibérica tinha sido conquistada pelos romanos. Tá? Daí a nossa importância de entendermos que as línguas que eram faladas na península ibérica, elas foram pouco a pouco sendo suplantadas pelo latim. Não em toda a sua extensão, como nós vimos o basco aqui, mas nós vamos nos restringir aqui ao que se refere a Portugal. As línguas indígenas de Portugal foram suplantadas aí pelo latim. E isso vai ser importante para nós entendermos o processo que depois chega ao Brasil, né? Ou que chega até nós da importância de se estudar o latim. Como já dissemos, o Império Romano jamais foi homogêneo. Havia aí muitas diferenças culturais, linguísticas também, mas duas grandes línguas sobressaíam no sentido de serem línguas francas no Império Romano. Era o caso do grego, no Oriente, essa parte azul, que inclusive abrangia algumas partes aí, algumas pontas da própria Península Itálica, né? Para verem a importância que o grego tinha. E também o latim na parte
ocidental do Império Romano. E salvo algumas exceções, porque também abrangia aí, por exemplo, uma parte da Dalmácia aqui, né? E também da Dácia, já mais no extremo oriente da Europa, né? Agora percebam bem como essa configuração do latim ela teve uma importância cultural para nós nos dias atuais. Por exemplo, o cristianismo ele nasceu na parte oriental do Império Romano, e daí porque o Novo Testamento foi escrito em grego, porque esta era a língua de importância, né, do Império Romano, nessa região, né? Obviamente, se o Novo Testamento fosse escrito na parte ocidental, seria escrito em latim. Tanto que quando ela chega para a parte ocidental, ela é depois traduzida para o latim. Então, por muitos anos, nós convivemos com duas versões apenas da Bíblia, né? No caso da Bíblia completa, né? Porque também tínhamos aí o Antigo Testamento escrito em aramaico. Mas aí vamos voltar aqui ao nosso interesse, que é a língua latina. Observe que a Península Ibérica ela está dominada aí pela zona de influência do latim. O latim se implanta aí como língua, principalmente o latim vulgar, e depois há aí a evolução desse latim para as línguas que nós conhecemos hoje, como, por exemplo, o português, o galego, o espanhol e também o catalão, por exemplo. Mas aí observe bem esse mapa, tá certo? Vamos, a Península Ibérica, a parte da França, a Península Itálica e também essa região oriental aqui, que abrange desde a Dalmácia até a Dácia. E vamos ver como é que essa configuração ficou nos dias atuais. Olha só, nós temos aqui, portanto, toda a Península Ibérica dominada por línguas românicas. Portanto, aqui essa parte em verde claro é o galego-português, nomeadamente o galego no norte e o português embaixo, ocupando todo o território da República Portuguesa. E no resto da Península Ibérica temos aí, portanto, o astúrio, né, o asturiano ou o leonês, já o castelhano, que depois passou a se chamar espanhol, né, um fenômeno que até hoje é criticado por ser um fenômeno político, porque o espanhol, na verdade, é a língua de Castela, por isso chamado castelhano. Temos também aí o catalão, na parte oriental da península ibérica. E, obviamente, na França fica aí também o francês e também o occitano no sul. Temos uma grande variação de línguas no italiano. E na parte oriental, como já havíamos evidenciado, temos aqui a sobrevivência de uma língua românica no Oriente, que é o caso do romeno. Tá? Agora, observe bem que destes países aqui, nós tivemos aqui, sobretudo Portugal e Espanha, um processo de colonização da América. Também com participação depois, aí mais tarde, da França, mas de pouca parte da América, né? Mas na África, houve uma colonização maior da França na África. E isso vai ter algum reflexo, como nós vamos ver. Vamos lá. E no aspecto político ainda, eu chamo a atenção aqui para esse mapa que representa a América em 1794. Nós temos aqui o Brasil em verde. Toda essa parte em vermelho são colônias espanholas e chama a atenção para essa colônia aqui, olha, em azul claro, que é da França, né? No caso é o Haiti, hoje fala a língua francesa, e também a Guiana Francesa, que ainda hoje pertence ao território da França. Então, observe, depois dessa colonização de Portugal e Espanha, já com a língua latina tendo evoluído e transformado-se naquilo que hoje conhecemos como português e espanhol, nós temos a seguinte configuração das línguas românicas no mundo, né? Então, todos esses países que estão aí destacados possuem alguma relação
com com línguas, né? No caso, de origem latina. Então nós temos, olha só, com essa cor marronzinha aqui, laranja, não sei, do Brasil, temos, olha, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, aqui do lado de cá, olha, Timor-Leste, e temos aqui uma representação na China aqui do Macau, né? Mas observe que da Espanha nós temos aqui toda a parte oriental da América Latina falando a língua espanhola, em alguns casos dividindo com línguas indígenas, como por exemplo no Paraguai, né, ou na Bolívia. Enfim, é bom lembrar aí que as línguas indígenas elas estão vivas em todos os territórios da América, de toda a América, né? Também na América do Norte se divide o inglês, por exemplo, com territórios indígenas. Mas aí eu queria destacar aqui, por exemplo, que essa parte aqui, que é a chamada América Anglo-Saxônica, também possui influência latina. É o caso dos Estados Unidos, está aqui pintado de verde claro. Por quê? Porque tem mais de 10% de pessoas que utilizam o espanhol no seu dia a dia, sobretudo no sul dos Estados Unidos, né? Então, e no caso do Canadá, embora está aqui pintado de azul escuro, na verdade não todo o Canadá, mas a parte oriental aqui, que é a província do Quebec, tem a língua francesa como língua oficial e é utilizada pela maioria das pessoas nessa província, né? Então, possui muitos falantes de francês. Por falar em francês, observe que na África também o francês divide espaço com muitas línguas indígenas, ou não, como por exemplo aqui no norte, divide espaço com o árabe, por exemplo, ou mesmo com línguas indígenas, como é o caso das línguas de origem do Berbere, né? Hoje chamado Amazigh. Além disso, só para finalizar essa questão dos mapas, temos aqui a Itália representada em amarelo, o italiano, e o romeno representado em vermelho, nomeadamente em 2 países. Vamos lá? Agora eu vou passar para aspectos da língua propriamente, saindo desse aspecto político, de como a língua está distribuída nestes países do mundo, né, ou nessas partes do mundo. Observe que parece que aquela configuração da Europa, isso é interessante pensarmos isso, né? Aquela configuração da Europa em que nós vimos assim, o Ocidente fala latim, o Oriente fala o grego, né? Utilizava como língua, digamos aqui, a língua franca, né, dessas regiões. Observe que o Ocidente utiliza línguas de origem latina, né? Todo o Ocidente. E o Oriente não, né? Então observe essa configuração. Se vocês dividirem o mapa aqui, olha, pega uma canetinha até para fazer isso. Olha só, se dividirem o mapa assim, ó, basicamente, vou até colocar o Moçambique para lá, porque está por Oriente mesmo. Observe bem, se nós traçarmos essa divisão, nós temos exatamente o Ocidente utilizando línguas de origem latina e o Oriente não. Vamos lá? Eu vou fazer aqui uma pequena análise para nós percebermos como era o português dos descobrimentos, né? Nomeadamente que no século XVI, então eu estou avançando bastante séculos atrás, no caso, hoje nós estamos no século XXI, né? Portanto, 5 séculos atrás. Como era escrito o português aí nessa época? Eu destaquei nomeadamente aqui o primeiro parágrafo, uma parte do primeiro parágrafo da gramática da linguagem portuguesa. Assim mesmo está intitulada, certo? Assim mesmo está escrito, do Fernão Oliveira, que é considerado não, de fato, a primeira gramática escrita sobre a língua portuguesa, né? Observe que o símbolo do sigma, como era, né, grafado lá por Fernão Oliveira. Esse fenômeno das grafias também são
cabe até um estudo à parte, porque elas variam ao longo do tempo, como nós vamos ver. Por exemplo, vou destacando aqui à medida que nós vamos lendo. A linguagem, observe como está escrito, é figura, não tem aqui o acento, né? É figura do entendimento, e assim é verdade que, observe que o que era grafado apenas com um que e um tio. É até difícil de encontrar isso, porque os teclados dos computadores não dão. Mas existem várias formas de se grafar a letra Q, né? E aqui, por Fernão Oliveira, ela foi grafada exatamente assim, sem o uso das vogais, como nós vamos ver mais adiante acontecendo outra vez. Olha só. E assim, é verdade que a boca diz quanto, observe que não temos aqui também as vogais, quanto lhe manda o coração, e não outra coisa. Antes, não devia, observe que o V, grafado em forma do U, quem já estudou latim sabe do que eu estou falando, mas nós vamos voltar a ver isso. Não devia a natureza criar outro mais disforme. Olha aqui, parece esse símbolo de sigma, parece um F, mas não é. Observe que o F tem um tracinho e o S não. Então, antes não devia a natureza criar outro mais disforme, monstro, do que são aqueles que falam o que não tem na vontade, tá? Então, basicamente, a linguagem é figura do entendimento e assim é verdade que a boca diz o que lhe manda no coração e não outra coisa. Antes não devia a natureza criar outro mais disforme monstro do que são aqueles que falam o que não tem na vontade, né? É aquele velho ditado, a boca diz aquilo que o coração está cheio. Que para o Fernão Oliveira seria um monstro disforme se não fosse isto uma verdade. Vamos lá. Aqui temos algumas diferenças de 5 séculos atrás, já observamos, né? Mas ainda é possível compreender esse português. Vamos lá. Bem, aqui já voltando um pouquinho mais atrás, ao galego-português, aqui no século XIII, nós temos aqui esse texto tirado dos Forais Antigos da Guarda. É um texto que eu tirei da Crestomartia Arcaica, do José Joaquim Nunes. Esse texto eu passei na primeira turma de latim aqui no CESP. Uma parte desse texto, né? Então, nós vamos aqui ver esse primeiro parágrafo que eu extraí, uma parte do primeiro parágrafo, só para nós termos uma noção de como se escrevia o português nessa época. Aquele que casa fizer, ou vinha, ou saerdade honrar, e per um ano em ela servir, se depois em outra terra morar quiser, serua a ele toda saerdade, o quer que morar. E se as quiser vender, venda a quem quiser per foro de vossa cidade. Homens da guarda, não paguem penora pelo senhor da guarda, não por meirinho, se senha penorado, senhor por seu vizinho. Vizinho, é o vizinho, né? Bom, observe que já complica um pouquinho a nossa compreensão, né? Mas olha, se nós formos, tem um texto de 1175, chamado Pacto dos Irmãos Pais, que este é considerado por muitos autores o texto mais antigo de galego português, né? Portanto, aí um século atrás do texto anterior, do texto que eu apresentei aqui acima. Mas alguns não entendem assim, porque na verdade só tem uma frase lá nesse texto, o resto está tudo em latim, mas só uma parte que está escrito no que é considerado aí galego-português. E pelo que alguns dizem, não, mas isso aí não é galego-português, porque só tem uma frase. O certo é que, olha só o que está escrito aí nesse Pacto dos Irmãos, que é parte do galego-português. E estes fiadores atam
5 anos, que se partia de isto male que lhe havem. E isso significa, estes fiadores, dentro de 5 anos, exigirão o que lhes devo. Basicamente isso, né? Então, observe que já complica um pouquinho a nossa compreensão, mas é o passado da nossa língua, né? O galego-português. Vamos avançar um pouquinho mais atrás. Antes do galego-português, o que eu quero me referir com isso? É que o texto que nós temos aqui, do século IX da nossa era, é a Carta de Fundação da Igreja de Lardós, que é datado de 882, é um texto escrito em latim, mas como nós vamos observar, não é aquele latim clássico, não é o latim vulgar, não é o galego-português também, tá? Mas ele vem demonstrando aí essa aproximação com o que é o português atual. Então, eu extraí apenas a linha 2 para nós fazermos aí algumas análises, certo? Então, vamos ler aqui essa segunda linha. Duas annes, qualuno et celebrario subitus monte Petrocello, territorio Anegie, ego servus di Musara et Samora damus, ad que concedimus ad Deum et ad ipsa basilica que nos fundamos in nomine sancti. Bom, vamos ver aqui alguns fenômenos. Eu vou até pegar aqui a caneta para nós riscar, certo? Nós vamos ver aqui, por exemplo, fenômenos de sonorização das consoantes intervocálicas, ou seja, o B, o D e o G, que passa aí no caso para P, para T e para C. É o caso do adque. Está aqui. Vou riscar aqui para nós separarmos. Adque. Na verdade, no latim clássico, o que nós teríamos aí? Seria um atique. Era um T e não um D. Há também um fenômeno de vocalismo românico, por exemplo. Em relação às vogais palatais, encontra-se, por exemplo, o caso de E por I em posição tônica. É o caso de basílica, ao invés de basílica, basílica, ao invés de basílica. Também temos aí casos de O por U, no caso dos nomes masculinos e neutros, que deveriam, pelo contexto sintático, apresentar uma terminação é o caso aqui de caualuno. Caualuno deveria ser exatamente caualuno. E é o caso também de sebrário. Sebrário que deveria ser sebrário. Tanto que a palavra atual é sebreiro, né? Então, é o local onde se coloca os asnos, embora aí nós tínhamos nomes comuns, o caualuno, o celebrário, Petrocello, Anegie, Mussara e Zamora, são todos nomes próprios de lugar, de pessoas, é o caso de pessoas no caso de Mussara e Zamora. Mas observe, eu vou chamar a atenção para essa palavra aqui, caualuno. Como é que ela é interessante? Ela deveria terminar aqui com pelo contexto sintático, acusativo, então deveria ser E o sebrário também, sebrarium. Vamos lá. Queda das consoantes finais. Nós temos aí a ausência do M nos acusativos singulares, é o caso no caso aqui não só do M, né? Também do de toda a sílaba, né? E há inúmeros nessa carta, há raras exceções, como no acusativo singular regido por preposição. Então, um dos casos raros que o M do acusativo permanece, acusativo singular, eu estou dizendo. Quem já estudou latim já percebeu, já sabe que as palavras vêm para o português através do acusativo.
o acusativo plural permanece com o S, mas o acusativo singular, o M, desaparece. Por isso que nós vamos ter aí, por exemplo, poeta, que no acusativo era poetam, mas o plural poetas permanece como era o acusativo plural, poetas, por exemplo, né? Então, um dos poucos casos que o M permanece é exatamente aqui nesse DM, que na verdade DM é Deun, é o acusativo de Deus. Deun. Aqui o M, por acaso, permanece. Só queria dizer que estes nomes que estão aqui nesses colchetes, é o caso de ti, na verdade é dei, DM é Deun, são abreviações. E NNE, na verdade, é nomne. E no caso aqui, o esqui é sancti. Como eram palavras muito usadas nessa época, elas eram muito abreviadas, né? Já que eu expliquei essa parte aí, deixa eu dizer por que que algumas palavras estão aqui. Os us, por exemplo, estão entre colchetes também, né? Entre parênteses, na verdade. É porque no texto original eles são grafados como um símbolo só que significa uso, tá? É apenas por isso. Eu resolvi deixar aí como o texto indicava, tá? O D1 está abreviado e contrasta, por acaso, embora o M do acusativo está aqui, mas ele contrasta por não estar no restante da oração, como é o caso de ipsa, ipsa e basilica, que agora tem mais um fenômeno, né? Nós tínhamos destacado o E por I. O basilica, que nesse caso deveria ser basilican, com M no final. Ou seja, eles não têm a mesma terminação M, mas estão no mesmo caso sintático. É o mesmo contexto sintático, né? Além disso, temos aí um fenômeno de betacismo, aquela troca do B pelo V. É o caso de servos. Onde está servos? Subtus monte, né? Servos, aqui. Essa palavra é servos, com U, servus. Temos o servus, segunda declinação, né? Que no caso é a troca do V pelo B, que é um fenômeno muito conhecido por nós na nossa língua, né? A vassoura, vassoura, por exemplo, né? E assim por diante. Mas, além disso, outro fenômeno nós temos ao contrário. Assim como temos o V pelo B, aí mesmo, também nesse texto, nós vamos encontrar o ao contrário, o B pelo V, que é o caso, no caso aí, do Caualudo. Na verdade, aqui, olha, isso aqui é um V. Esse aqui é um V. E agora vejam só, cavaludo, na verdade, é um B. Isso aqui é um hidrônimo, né? Derivado de cavalo. Tem a ver com cavalo, cavaluno, né? Cavalo. E sebrário, eu não sei se eu tinha falado, sebrário no caso, o sebrário, aqui, sebrarium, sebreiro hoje, é o lugar onde se coloca os asnos bravos, né? Além disso, temos aí uma simplificação semântica, não, desculpa, consonântica, que amnes, na verdade, é amnes, amnes, significa rio. Bom, se nós formos ver o que está escrito nesse texto aí, só para dar um significado aproximado do texto latino, nós temos aí na linha anterior, na linha 1, tínhamos o inter, que indicaria isso, entre dois rios, no caso, o Cavaluno e o Sebrário, que são nomes próprios, tá? E embaixo desse monte Petrocelho e do Anegie, eu, o servo de Deus, Mussara e Samora, damos e concedemos a Deus a própria basílica que nós fundamos em nome de
E aí o restante dos nomes, que no caso é Pedro e Paulo e o Arcanjo Miguel, estão aí na terceira linha. É só para dar o valor aproximado. O resto teriam que ler todo o texto. Quem quiser ter acesso ao texto, eu tenho ele somente em latim, mas posso passar para vocês. Uma fonte que para vocês entenderem também, posso socializar esse material com quem quiser também. O Emiliano, nesse artigo, o mais antigo documento latino-português, 882, ele faz aí uma edição e estudo grafêmico. Não é tradução do texto, ele faz só um estudo grafêmico desse texto. Então, portanto, já sabem que é o mais antigo documento latino-português. Tem aí é uma mescla, né? Não é o latim puro, como nós vimos, ou para aqueles que já conhecem o latim, ou como verão ao longo dessa disciplina, mas também não pode ser chamado português, né? Porque nós não temos a compreensão exata ainda do que está escrito aí. Vamos um pouquinho mais atrás agora. Aí estamos aqui com o latim vulgar, no caso já no século IV da nossa era, e com o Appendix Probi, o mais antigo texto que se conhece da língua latina nessa área, ou seja, de diferenciar o latim clássico do latim vulgar. Então, nós temos lá, na verdade, nesse Appendix Probi, 227 correções de palavras em que se apresenta o que era no latim clássico, por exemplo, speculum, diferenciando daquilo que estava no latim vulgar, ou seja, que era dito supostamente errado, né? Speculum. Então, o autor ele fez uma lista dessas que a gente se encontra hoje em dia, né? As pessoas explicando, olha, é telha, não é teia para casa, né? Já quando é teia de aranha, é teia, não é telha, aí não é telha de aranha. Não tem, já devem ter encontrado por aí esses manuais que fazem essas hipercorreções, estão condenados aí pela sociolinguística. O Appendix Probi hoje seria considerado pela sociolinguística, né? Porque ele vem exatamente corrigindo. O latim vulgar, as pessoas falavam speculum, mas o latim clássico era speculum, e o sujeito fez ali uma lista corrigindo pelo que seria supostamente certo. Eu destaquei alguns aí, porque não teríamos espaço para os 227 palavras corrigidas, mas destaquei aí alguns, né? O caso de másculos, não másculos, vétulos, não véculos, quítara, não citera, crista, não crista. Aqui havia uma diferença de pronúncia do I pelo Y, mas nós vamos ver isso aqui na primeira lição do latim. Formica, não formica. E musifon, não museum. Mas eu quero ir um pouquinho mais atrás com vocês. Vamos lá? Ao latim clássico. Latim clássico, século I a.C., eu destaquei aqui os primeiros versos da primeira bucólica de Virgílio. Titire, tu patulae recubans subitegmini fagi, silvestrem tenui musan meditaris avena. Nos patriae fines et dulcia linquimus a rua. Nos patriam fugimus. Tu, titiri, lentus in umbram formosam resonari toques amarelita siluas. Bom, basicamente, isso aqui significa títido. Tu, deitado à sombra de uma vasta faia, fag é faia, né? Esse sentido de recubas é deitado de costa, né? Compões um poema silvestre com flauta amena, avena, né? Aqui dá o amena,
Nós deixamos os limites da pátria finis, pátria e finis é a ideia de o fim, o limite, né, da pátria. Os mimosos campos da pátria, o verbo fugimos, né, fugimos, deixamos. Tu, títero, ocioso à sombra, leia aqui, olha, lentus in umbra. Ocioso à sombra, ensina as selvas ou florestas, silvas, selvas, que tem o fenômeno de i para e, mas o sentido de silvas no latim é diferente do que é selva em português. Então, vamos chegar nessa palavra lá mais adiante, eu vou falar sobre isso de novo, né? Então seria ensina as florestas ressoar o nome, embora não está escrito aí, mas é o nome da formosa Amaryllis. Esse é o latim clássico e basicamente nós vamos mergulhar no latim clássico, passar um pouquinho pelo latim vulgar e observar como é que essas palavras, eventualmente uma palavra e outra, sofreu aí alterações na sua passagem, as declinações, quais as alterações que passaram na sua passagem do latim clássico, demonstrando algumas coisas no latim vulgar e depois como é que isso está no português, certo? Então vamos lá.